e se submete àquelas técnicas, o que acontece é o seguinte: esses espíritos começam a se manifestar, e a pessoa recebe um espírito chamado demônio de poder, que são os espíritos guias, que vão fazer aquela ligação entre a alma e o espírito que Deus cortou quando o homem caiu e encerrou na carne. Então ela vai fazer aquele elo corrupto novamente, aquele elo, vai fazer esta ligação. É por isso que esse demônio vai dominar até a alma desta pessoa. Satanás vai ter controle e vai comercializar não só corpos, mas até almas de homens, por causa do domínio completo deste demônio, que vai fazer com que as pessoas fiquem submetidas inteiramente a Satanás. Irmãos, a partir daí a pessoa começa a ver no mundo espiritual. Ele começa a ter contato com o mundo espiritual, começa a ver os chamados espíritos guias, às vezes um velhinho bonzinho. Eu já tenho até algumas fotografias, alguns desenhos de pessoas que viram isto, né? Da nova era, que viram estes espíritos bonzinhos, né? Às vezes vejo anjos, lugares agradáveis, como se fosse um verdadeiro paraíso. Isto é mostrado pelo mundo de engano, o mundo espiritual satânico de engano, para que a pessoa vá desenvolvendo a sua chamada, entre aspas, mediunidade, e vá adquirindo uma inteligência, uma capacidade intelectual maior. Isso está se alastrando de uma tal maneira que grandes empresas, irmãos, estão entrando nessa técnica e levando os seus empregados, submetendo os seus empregados a cursos para desenvolver esta capacidade intelectual que Deus prendeu ali na carne, porque não quer que o homem faça isto, mas que o homem dependa, ande pela fé e não por vista, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e ele deve andar pela fé e não por vista, porque com este elo corrupto a pessoa começa a andar por vista. Então ele começa a dizer: eu estou vendo o mundo espiritual, eu sei como a coisa funciona. Aí começam a vir as revelações, entre aspas, do mundo espiritual, e a pessoa começa a dirigir a sua vida mediante essas visões e essas revelações que ele passa a ter. Uma das primeiras coisas que se aprende na bruxaria e no satanismo é fazer esta técnica chamada de projeção astral ou viagem astral. Quando então se aprende a dominar o seu espírito, a alma domina o seu espírito através deste demônio e projeta para fora o espírito humano, e esse espírito faz as viagens chamadas astrais, vai em qualquer lugar, age no mundo físico. Os bruxos são capazes, ao fazer a viagem astral, de ir num determinado lugar e escrever, por exemplo, numa parede, entrando ali pelos espaços, porque é o espírito dele que está projetado para fora. Irmãos, pessoas que têm saído da bruxaria e do satanismo, que conhecem esses assuntos em profundidade, têm escrito sobre isto, e que hoje são servos de Deus, pastores, gente comprometida com Jesus Cristo, têm denunciado essas coisas. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência que uma pessoa me contou, a pessoa vivenciou, não foi com ele, mas ele conhece a pessoa que vivenciou isto, colega de faculdade, uma moça, na faculdade, conversando entre os colegas ali, um desses rapazes disse: olha, eu sou capaz de projetar o meu espírito e ir em qualquer lugar, e fez um desafio, disse: eu posso ir na sua casa. E a moça disse: eu duvido disso, isso é balela, isso aí não existe, essas coisas aí não, né? E começaram ali, discute, vou, não vou. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, você me dá o seu endereço e você deixa na cabeceira da sua cama uma folha de papel em branco, um bloco, uma caneta, e eu vou deixar uma mensagem. Você vai receber essa mensagem, e amanhã nós vamos nos encontrar aqui no meio desses nossos amigos aqui, e eu vou dizer qual é a mensagem que eu escrevi lá, e você vai abrir e mostrar para eles, e você então vai ver, e vamos notar que é a minha letra. Eu vou dar a mensagem, você vai trazer essa mensagem amanhã. Então fizeram lá o jogo, a aposta, e assim foi. Ela deixou o endereço, tudo, deixou lá, foi dormir, deixou lá um bloco para a mensagem, com um lápis ou a caneta ali. No dia seguinte, quando ela acordou,
não tinha nada escrito ali, estava tudo em branco. Ela deu uma risada e disse: hoje eu pego o fulano, né? Hoje eu vou acabar com ele, vou mostrar essa coisaiada toda, né? Vou desmascarar isso. E não foi com tudo lá para a sala de aula, quando se reuniram na escola. E aí, quando ela falou: como é, você esteve lá, você foi lá, você deixou a mensagem e não sei o que, e começou a desafiá-lo, né? Naquela, né? Como dizendo: agora eu te peguei. Ele disse: olha, fulana, eu fui sim. Só que em torno da tua casa tinham muitos anjos que não me deixaram eu entrar, porque você não me disse que o seu pai era pastor, senão eu teria entrado. Aquela moça quase caiu de costas, porque ela não tinha dito, e ninguém sabia que o pai era pastor, e que na casa havia uns anjos que cercavam aquele lugar e não permitiram que o espírito dele entrasse ali. É uma espécie de anjos, irmãos, é uma classe de anjos chamado anjos encadeados. É o único tipo de anjo que não permite esse tipo de passagem de espíritos humanos projetados para fora. Eu quero dizer que Satanás vai usar o povo da nova era para a perseguição daqueles que ficaram para trás através desta técnica, buscando as pessoas aonde estiverem. Isto já ocorre nos dias de hoje. É por isso que os bruxos sabem da coisa, ou sabem mediante revelação de demônios, ou sabem por projeção, porque eles podem projetar o seu espírito e ir lá na casa, no escritório, e ouvir conversa e saber as coisas. Se faz isto. E a nova era está colocando isto em grau superlativo através das escolas, das faculdades, e também das escolas primárias, secundárias, estão desenvolvendo. Isto tudo ao arrepio da lei brasileira, porque a Constituição brasileira diz que ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de uma lei. E a lei que regula, a lei de diretrizes e bases, que regula o sistema de ensino deste país, não permite esse tipo de coisa, mas está sendo feita ao arrepio da lei. Por isso, se seus filhos estiverem praticando meditação, venha que nós vamos tomar providências, e se for o caso, vamos falar com a diretora e exigir o cumprimento da lei. Porque a lei de diretrizes e bases não dá abertura para esse tipo de prática que está sendo implantada nas escolas, a revelia da lei, e as crianças estão sendo levadas a terem contatos com o mundo espiritual maligno. Há um tempo desse atrás eu estive ministrando em Maringá e conversando com um pastor ali. Ele me contou uma experiência nestes moldes, quando ele foi visitar uma parente dele, uma irmã dele em Curitiba. Chegando lá, conversando ali, passando alguns dias ali, algumas horas, as duas meninas disseram: tio, nós temos agora um amiguinho que faz tudo o que a gente manda. Ele: amiguinho? Que negócio é esse? Quem é o amiguinho? É vizinho? Não, é um amiguinho espiritual que nós conseguimos lá na escola a tia ensinou, e nós aprendemos então como convocar os amiguinhos. Esse amiguinho, cada um de nós temos. E nós podemos fazer o que quiser com eles, eles obedecem a gente. E o pastor disse: o quê? Peraí, que negócio é esse? Vamos brincar com esse amiguinho, vamos ver. O pastor disse: eu quero ver esse negócio. Ele disse: então nós vamos fazer as brincadeiras. E então a brincadeira do lápis e do papel, punha o papel, e elas então convocavam o chamado amiguinho, que nada mais é do que um demônio, e ela então ordenava, falava com esse amiguinho, e ele escrevia, dialogava, o lápis escrevendo em cima do papel, sem nada. E naquele diálogo ali entre as crianças e aquele espírito, que era o amiguinho, o pastor lá pelas tantas, ele está amarrado agora em nome de Jesus, amarrou o demônio e disse: agora você vai, em nome de Jesus eu te ordeno, escreva o teu nome. E o demônio escreveu o seu nome. Aí ele mostrou para os pais: ó, tá vendo com quem eles estão brincando? Aqui, ó, só em nome de Jesus que ele faz isso, porque ele é obrigado. E escreveu o nome do demônio: meu nome é tal, que é um demônio. E aí então ele expulsou, amarrou, amordaçou, imobilizou, expulsou aqueles demônios, fez a quebra com as crianças, fechou aquelas portas, e as crianças foram libertas. As crianças estavam perturbadas com aquilo. Irmãos, essas coisas estão acontecendo nos dias que correm. Nas escolas estão ensinando estas coisas, a pretexto de desenvolver a capacidade intelectual
nas escolas, no comércio, principalmente nas empresas, bancos, grandes negócios, tem levado seus executivos, seus chefes, a passarem dias, às vezes, com esses líderes que aplicam esta técnica da nova era, do hinduísmo, que é satanismo puro. Porque este é o projeto de Satanás, fazer estas coisas acontecer. E falando já nessas coisas, quero denunciar uma coisa aqui. Você já viu esses bichinhos virtuais, essas coisinhas que estão por aí? Irmãos, isto aí tem sido uma coisa tremenda. O pastor Adalberto está me compartilhando algumas coisas com esses bichinhos virtuais. Isso aí tem escravizado as crianças e perturbado as criancinhas com essas coisas. Quando a criancinha começa a lidar com aquilo, que puxa lá, que ele nasce, ele é um bicho que toma o tempo todo, o tempo da criança, não deixa a criança brincar com outras coisas, tem que ficar cuidando, limpando, arrumando, dando alimento, e o tempo todo aquela coisa, aquela manipulação e aquela opressão. Crianças perturbadas. A televisão até noticiou lá no Japão, de onde essas coisas estão vindo, né, lá do Oriente, essas coisas tudo vem quase tudo do Oriente, essas desgraças, né? E está vindo, que é o maior sucesso entre as crianças ali. Um japonesinho lá, uma criança, um menino, ficou tão perturbado com aquilo que o bicho morreu. Parece que o bichinho morreu, e no morrer ele se transforma num morcego. Ele revela ali as suas características, né? E a criança ficou tão perturbada com aquilo que se matou, suicidou-se. Irmãos, são coisas dos últimos dias ligadas à nova era, a estes movimentos. Não compre essas coisas para o seu filho, né? Se você comprou, observe a conduta, como é que está sendo, se não é o caso de quebrar isto, de destruir isto em nome de Jesus e colocar um fim nestas coisas, porque nós muitas vezes somos enganados pela nossa simplicidade. Jesus disse que nós tínhamos que ser simples, mas prudentes como as serpentes, simples como as pombas e prudentes como a serpente. E às vezes nós não somos prudentes como deveria ser, porque nos envolvemos com estas coisas, às vezes até sem maiores critérios, sem maiores considerações. Irmãos, o mundo está sendo preparado então para receber estes demônios. As pessoas estão ficando perturbadas, por isso é que a gente nunca viu tanta gente perturbada e endemoniada nos dias que correm. Por quê? Porque a nova era está entrando através da televisão, da música, dos filmes. Eu falei domingo retrasado, né, os filmes, o ET. Que sucesso que não fez o ET, a trilogia de George Lucas, lá, Guerra nas Estrelas, que eu disse que era do Spielberg, mas quero corrigir aqui, é do George Lucas. Os filmes do Spielberg, né? Todos os filmes deles, com exceção de alguns poucos que eu citei, né? Preparam essas coisas todas, revelam essas coisas todas, Contato Imediato de Terceiro Grau, que é dele, né? Eu quero dizer a você também que nesse contexto da nova era, os discos voadores, as espaçonaves, vão estar neste contexto final também, porque vem o anticristo, ele vem com todo o poder e engano para os que perecem, com sinais, prodígios e coisas espantosas, irmãos. Tudo isto está dentro desse contexto da nova era. Eu quero dizer a você que estes discos, chamados discos voadores, eu tenho uma ministração sobre isto aqui na igreja. Eu creio que os irmãos que estão conosco há mais tempo se lembram desta ministração, né? É uma realidade, ainda que alguns duvidem, é uma realidade. Nós temos pessoas idôneas aqui na igreja, né, como é o caso do pastor José Benedito, que viu um disco voador e o disco fugiu. Quando ele quis se aproximar, o disco fugiu. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. E esses demônios sabem dessas coisas, são de origem demoníaca. Eu quero dizer a você que os discos voadores, essa programação toda, esses sequestros com fins libidinosos que têm ocorrido, né? Tudo isso, irmão, visa preparar uma raça híbrida, misto de homens com demônios, homens híbridos, porque eles querem trazer aí uma revelação dizendo, olha, né, na verdade, nós sabemos de onde viemos e quem somos e para onde vamos, porque são as 3 perguntas que o homem sempre quis saber as respostas, né? Então estas coisas todas fazem parte desse contexto. É a operação do erro que Deus permite para que aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, o amor da verdade,
caiam nesta operação do erro dos dias finais. Eu creio que se você entendeu bem o que é esta meditação, não coloque-se debaixo disso. Se você já fez isto e nasceu de novo, nós gostaríamos, e não fez ainda, uma quebra, uma renúncia, um fechamento de porta, um andar, vamos dizer, no sentido contrário, você precisa fazer. Por quê? Porque só Jesus pode fechar essa porta com o seu sangue, e uma vez fechada ninguém mais abre, a não ser você mesmo com o seu livre-arbítrio, mas você não vai querer fechar mais, abrir mais porta para esses demônios. Irmãos, é preciso fazer esta quebra, esta renúncia, esta limpeza, para que o Espírito Santo possa agir com poder, para que Deus possa agir na totalidade do seu corpo e da sua alma e também do seu espírito. Por isso é que nós insistimos tanto neste aspecto da libertação. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é ser liberto destas práticas e dessas contaminações que muitas vezes nos vêm até sem nós mesmos percebermos aquilo que estamos fazendo. Eu quero aproveitar agora para encerrar este assunto da nova era, falar algumas coisas sobre símbolos da nova era. Nós temos no boletim de hoje, eu creio que você pegou, um encarte no boletim, não só a matéria de capa do boletim, que é uma parte extraída do livro do irmão Marco André sobre a nova era, que fala aí da projeção astral, fala de uma porção de outras coisas, né? Você guarde esse boletim, leia, medite, divulgue, faça cópias, xerox, divulgue aos seus parentes, para que eles saibam, né, sobre este assunto do poder da mente, da regressão, da projeção astral, que é isso que eu falei, que são as viagens astrais e tudo mais. Mas nós trouxemos aí um encarte com 32 símbolos da nova era. Nós não vamos abordar esses símbolos agora na sua inteireza, mas eu quero pegar apenas alguns deles. Este arco-íris, o arco-íris pela metade é um dos símbolos usado pela nova era. Os irmãos sabem que Deus, quando destruiu a terra com o dilúvio, Deus fez, depois do dilúvio, lá em Gênesis 9, a partir do versículo 12, Deus colocou um sinal no céu que ele não destruiria mais a humanidade nem a criação com água, e colocou o seu arco, o seu sinal, que é um arco-íris, que sai de um ponto da terra, sobe e desce outra vez num ponto da terra. Mas a nova era usa o arco-íris. A Bíblia não chama de arco-íris, porque a palavra íris ali entrou da mitologia, né? Segundo a mitologia, Zeus mandou a deusa Íris para a terra contactar com o homem. Então este caminho que ela percorreu do céu até a terra, né, seria esta metade do arco-íris ali. Por isso tem esse nome de arco-íris, em função da deusa Íris. Mas Deus não chama isso de arco-íris, ele chama isso de sinal, eu acho que está me faltando a palavra ali. Pacto, é um pacto que ele faz, um sinal que ele coloca no céu. A nova era, irmãos, usa este símbolo, é muito conhecido este símbolo, sempre pela metade. Aqui também nesse livro, na capa, tem isso aqui. Sempre no sentido de o homem entrar em contato com o mundo cósmicos, ou com os espíritos guias, que são nada mais, nada menos do que demônios. Então o arco-íris é um símbolo do contato do homem com os espíritos malignos, que eles chamam lá de espíritos guias, com o mundo cósmico, então com esses espíritos. Por isso a nova era usa muito este símbolo. Essa estrela de 5 pontas, que é também um dos símbolos muito usados, e é ligado, portanto, à magia negra e à bruxaria. A presença do pentagrama é ostensiva na Rosa Cruz. Os que se envolvem com a Rosa Cruz sabem disso, né? Com uma ponta para cima, como está aí no desenho, diz a nova era que atrai energias positivas, e com 2 pontas para cima, o efeito é contrário, então são energias negativas. Eu quero dizer para você que com 2 pontas para cima é um símbolo do satanismo. Com 2 pontas para cima está dizendo no satanismo: Satanás reina. E com uma ponta para cima no satanismo, como está aí no desenho, o homem reina. Este é o sentido esotérico da estrela de 5 pontos. Eu quero dizer que a nova era, irmãos, pega estes símbolos, alguns muito antigos, usa estes símbolos
né, lá, vamos dizer assim, ao seu interesse, mas esses símbolos já existiam, alguns já existiam. Então nós não podemos pegar tudo que tem uma estrela de 5 pontos e dizer é da nova era. Por quê? Porque não é. Eles usam isso aí dentro desse esoterismo. Se você olhar ali, embaixo tem aquela estrela de 6 pontas, né, que é o hexograma. A estrela de 6 pontas é conhecida como a estrela de Davi. A estrela de Belém é a estrela de Davi. Essa estrela, Davi, esse símbolo foi cunhado no governo de Davi 1000 anos antes de Cristo e há mais de 3000 anos. A nova era se apropriou deste símbolo. Então nós não podemos dizer que quem usa, né, a estrela de 6 pontas ali, né, que nós estamos falando, seja da nova era, porque senão nós vamos dizer que o povo judeu é da nova era, porque o povo judeu usa este símbolo, inclusive consta da bandeira de Israel, né, a estrela de Davi. Os irmãos estão percebendo? Mas a nova era usa isto e dá um caráter místico nestes símbolos. Um outro que eu queria, o último desta faixa aí, que é a fita entrelaçada. Esta fita entrelaçada hoje é muito vista hoje em dia, né? Ela está em cartazes, logotipos de empresas, instituições financeiras. Você conhece até instituição financeira que usa este símbolo aí, não é? Que é um símbolo da nova era, que está falando alguma coisa com o cosmos, dizendo que significa o universo que não tem um princípio definido e nem um fim definido. Então seria esta simbologia da nova era nestes símbolos que nós temos ali. Eu queria que projetasse a suástica, que está na parte de dentro. É o terceiro símbolo, né, que é a chamada suástica, cruz suástica, ou também cruz gamada. Ela ficou conhecida como um símbolo do nazismo na Segunda Guerra Mundial, porque Adolf Hitler usou este símbolo, que é um símbolo também muito antigo, vem lá do sânscrito, né, que é a língua mais antiga, que significa está tudo bem e assim seja. Eu quero dizer que estes símbolos aí, os irmãos, pastor Adalberto e mais alguns irmãos, retiraram de um livro que fala sobre os símbolos da nova era, para fazer esse encarte que você deve guardar e usar e divulgar também para as pessoas, para que não entrem nessas coisas. A suástica, então, é um símbolo muito antigo, que vem lá da Índia, cerca de 3000 anos antes de Cristo, e é usado como um amuleto de sorte. Chegou na Índia, na China, onde significou perfeição, e no Japão, onde representa o número 10.000. Ela simboliza o infinito, a perfeição por excelência, etc. e tal. Hitler, que era ligado à magia negra, não sei se vocês sabem disso, Adolf Hitler era ligado a estas coisas, ele adotou este símbolo como símbolo do exército do Terceiro Reich, principalmente aquela sua polícia secreta Schutzstaff, que é a chamada SS, né, que torturava as pessoas e perseguia os judeus. Este é um símbolo também usado pela nova era. São símbolos, irmãos. Eu creio que eu gostaria que você projetasse a pirâmide aí para mim. Não, dentro desses aí, ainda do lado aí que está a suástica, tem este quinto símbolo aí, que é o pé de galinha, né? Não sei se você já ouviu falar, este símbolozinho ali, que é o chamado pé de galinha, ou a cruz invertida, ou pé de bruxa, cruz de Nero, pé de duende, tem vários nomes. Isto ali, irmãos, é uma cruz quebrada, invertida. Os braços estão quebrados e estão invertidos. Este símbolo na nova era significa a derrota da cruz e a vitória de Satanás sobre a cruz. Por isso a cruz está quebrada e invertida. Quanta gente que usa, inclusive grifes usam este tipo, grifes de roupa usam esse tipo de coisa, e muita gente está divulgando essas coisas por aí. O outro símbolo aí, um pouquinho mais abaixo, é este Yin e Yang. Este símbolo é o princípio do Yin e Yang.